Sejam muito bem-vindos ao canal Raposa Branca Tarô. O canal não é mais Lua Azul, conexão através do tarô, mas sim Raposa Branca Tarô. É um novo modo de encarar o tarô aí, tá certo? Mais pra frente eu explico pra vocês por que Raposa Branca Tarô. Hoje o vídeo é especial pro canal. É o tarô sim ou não. Para isso, eu trouxe aqui 3 opções. Vocês devem escolher. Se vocês não conseguirem escolher, siga a sua intuição. Ou você pode escolher todas as opções, ou apenas 2, ou apenas uma, mas coloque aí. O vídeo de hoje é: pense em alguma pergunta e tenha a sua resposta. Você pode pensar em 3 perguntas, você pode pensar em apenas uma pergunta, você pode pensar em 2 perguntas e escolher uma das opções, ou você pode deixar o que o universo quer te dar aqui como um sinal. Tá certo, meu anjo? Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de agradecer a todos os meus inscritos, que nós estamos chegando aos 500 inscritos. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. É sempre um prazer ter todos vocês aqui. A sua energia aqui é muito importante para o canal, certo? Se você confia no meu oráculo, aqui embaixo da descrição eu deixo todas as informações para vocês contratarem os meus serviços. Além do tarô, eu também estou trabalhando com mapa astral. E eu tenho um mapa interessante, que é o mapa Yin Yang, que é um mapa que eu inventei, é um mapa psicológico, que tem a ver com o mapa astral, mas eu tenho um mapa astral tradicional, mas eu tenho um mapa Yin Yang, que vai definir que tipo de traumas você carrega, coisas de vidas passadas, o que está bloqueando na sua vida. A gente analisa este mapa, a gente te dá o mecanismo, as defesas através deste mapa e você vai entender a sua vida. Porque assim como o tarô, o mapa Yin Yang é um mapa de desenvolvimento pessoal. Como você pode ser o seu melhor lado, a sua melhor personalidade, no ambiente familiar, em relacionamento, em emprego, em carreira, etc. Como você pode atrair essas coisas. Muitas pessoas chegam para saber sobre o mapa astrológico e lá nós vemos que existem muitos problemas na própria energia da pessoa que impede que ela alcance o sucesso, que impede que ela alcance um relacionamento bom, que impede que ela alcance um relacionamento familiar mais tranquilo, tá certo? Então, se você quer saber sobre o mapa Yin Yang, o link também vai ficar aqui na descrição, tá certo? Se vocês já escolheram, sem mais delongas, vamos embora ao que interessa. Para quem se conectou com a primeira opção, Otelo, vamos colocar estes bonequinhos aqui de lado. Pense em uma pergunta, respire fundo, pense em uma pergunta e aceite o que o universo te disser aqui. Não tente forçar alguma coisa, tá certo? A porta que você tanto quer abrir, talvez não seja para você, meu anjo. Talvez você esteja focando na porta errada, a porta que não foi destinada para você. Se as respostas forem não, tá certo? Se a resposta for sim, abrace com todo o carinho, com todo o coração, tá certo? Que pergunta você fez para o tarô? Eu não sei, mas mentalize aí no seu coraçãozinho a pergunta. Se é uma pergunta urgente, mentalize. Aquilo que você precisa saber, mentalize. Você terá a sua resposta sim ou não, tá certo, meu anjo? Antes disso, deixa eu pegar este tarô da transformação do hoje. Vai mentalizando o seu processo, que eu vou pegar um tarô aqui da transformação do Osho. Enquanto vocês escolhem aí, eu vou pegar uma carta do tarô da transformação do Osho, que pode servir para o seu momento. É bom a gente entender aqui o processo das coisas. Vamos ver aqui uma carta
da transformação do Osho. Vamos ler uma historinha? Vamos ler uma historinha para a gente entender. Não se esqueça que as mitologias, as histórias que nós lemos, que tem uma moral significante em nossa vida, diz muito sobre o que a gente está passando. Então a história que eu vou ler aqui pode dizer muito sobre o que você está passando. E talvez essa história seja um aprendizado a partir da resposta que você obtiver do tarô aqui em relação à sua pergunta. Tá certo, meu anjo? Vamos saber aqui uma carta do Osho. Tarô da transformação do Osho. E depois nós vamos tirar o tarô sim ou não. Duas cartas caíram. A carta da sinceridade. Será que está pegando? Deixa eu ver. A carta da sinceridade. E a carta da devoção. Duas cartas para dois públicos distintos. Dois públicos diferentes. Eu vou ler primeiro a sinceridade. Sinceridade. A carta da sinceridade. Vou deixar assim para vocês verem, ficar melhor. Fica melhor ver? Dá para ver que é sinceridade? Sinceridade é o quarto. Sinceridade. Dá para vocês verem? Tá. Eu vou ler primeiro sobre esta carta. E em seguida vou ler sobre a carta devoção. Essa carta é linda. Tem um ensinamento espetacular, extraordinário. Primeiro, a carta sinceridade que eu vou pegar aqui no próprio livro do Osho. Vamos lá? Estão preparados? A história que eu vou ler fala sobre a busca de Bodhidharma por um discípulo. Eu me lembro de Bodhidharma que introduziu o Zen na China. O imperador tinha ido recebê-lo na fronteira e se houvesse outra pessoa no lugar de Bodhidharma, o imperador teria cortado a cabeça dela, pois ela estaria se comportando de um modo muito descortês. O imperador já tinha erigido centenas de templos, encomendado milhares de estátuas de Buda. Milhares de eruditos, pessoas pensantes, traduziam continuamente as palavras de Buda do Pali para o chinês, e centenas de milhares de monges budistas eram sustentados pelo imperador. Ele já tinha feito muito pelo budismo na China. Obviamente achava que seria muito elogiado por isso, e por isso disse: fiz todas essas coisas, o que acha? Acha que isso faz de mim um homem virtuoso? Bodhidharma disse: virtuoso? Seu idiota! E ele disse isso na frente de toda a corte, porque o imperador estava acompanhado de toda a corte. O silêncio foi geral e ele continuou: você vai direto para o inferno. O imperador não conseguiu entender. Ele disse: não entendo por que você está com tanta raiva. Bodhidharma respondeu: você está destruindo o mundo vivo e sustentando esses eruditos que nada têm a contribuir com a consciência das pessoas. E ainda tem coragem de perguntar se está sendo virtuoso? Você vai para o inferno. O imperador pensou: como me livro da cilada desse homem? Entrei na cova de um leão e agora está muito difícil sair. O imperador voltou e Bodhidharma permaneceu nas colinas das fronteiras da China. Sentado num templo, encarando uma parede por 9 anos, ele declarou: falar com pessoas que não compreendem é o mesmo que falar com uma parede. Mas ao falar com uma parede, pelo menos se tem o consolo de saber que ela é só uma parede. Só vou virar o rosto quando chegar alguém que seja digno de ouvir a palavra viva. 9 anos é muito tempo, mas por fim, numa manhã um homem chegou. Ele disse: ouça, acho que sou a pessoa que você está esperando. Como prova, ele decepou uma das mãos com sua espada e atirou-a no colo de Bodhidharma, dizendo: vire-se para mim, do contrário, deceparei minha cabeça e você será o responsável. Bodhidharma se virou no mesmo instante. Ele disse: basta!
Isso é prova suficiente de que você é tão louco quanto quero. Sente-se. Não há necessidade de separar sua cabeça. Vamos precisar dela. Você será meu sucessor. Um homem que corta a própria mão só para provar que sua busca é sincera. Não havia nenhuma dúvida na cabeça de Bodhidharma de que o homem realmente se decapitaria caso não se voltasse para ele. Desnecessariamente, ele atrairia para si o fardo de ter sido responsável pela morte de um homem. E além disso, um homem tão belo, tão corajoso. Certamente esse homem era o sucessor de Bodhidharma. E a mensagem final. Só uma coisa é preciso lembrar. Seja autêntico, seja sincero consigo mesmo. Declare a sua verdade, custe o que custar. Mesmo que corra o risco de vida, arrisque, porque a verdade é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, pois a verdade é a verdadeira vida. Que interessante essa história. Muito interessante essa história. Sinceridade. Sinceridade. Quão autêntico você é com sua própria vida. Será que você está vivendo uma verdade ou uma mentira? São frases para refletir, não é verdade? E aqui nós temos a devoção. A devoção fala de Miera. Devoção. Vamos ler também esta carta. 56. Carta 56. É muito interessante essa carta. Eu gosto muito dela. A dança do templo de Miera. Jesus disse uma vez: Deus é amor. Se isso tivesse sido escrito por uma mulher, ela teria dito: o amor é Deus. Deus deve ser secundário, é uma hipótese mental. Mas o amor é uma realidade que pulsa em cada coração. Encontramos pessoas como Miera, mas só mulheres muito corajosas seriam capazes de se libertar de um sistema social repressivo. Ela conseguiu fazer isso, pois era uma rainha. Ainda que sua família tenha tentado matá-la porque ela dançava nas ruas, a família não podia tolerar isso, sobretudo na Índia, onde as mulheres são tão oprimidas. E uma mulher tão bela quanto Miera dançando nas ruas e cantando. Havia um templo em Vrindavan onde Krishna havia morado. Construíram um grande templo em sua memória e neste templo não podiam entrar mulheres. Elas só podiam ficar do lado de fora, no máximo tocar as escadas do templo. Nunca haviam visto a estátua de Krishna que ficava lá dentro, pois o sacerdote era muito inflexível. Quando Miera veio, o sacerdote ficou preocupado que ela entrasse no templo. 2 homens com espada à mostra foram colocados na frente do portão para impedir que Miera entrasse. Mas quando ela veio, e pessoas assim são raras, uma brisa tão perfumada, uma dança tão bela, uma canção que traduz em palavras aquilo que não pode ser pronunciado. Esses 2 homens se esqueceram do que estavam fazendo ali, e Miera entrou dançando no templo. Era a hora em que o sacerdote rezava para Krishna. Seu prato cheio de flores caiu no chão quando ele a viu. Ele ficou furioso e disse a ela: Você quebrou uma regra de centenas de anos. Ela respondeu: Que regra? O sacerdote falou: Nenhuma mulher pode entrar aqui. E vejam a resposta, isto é coragem. Miera disse: Então como você entrou aqui? A não ser por o único, aquele que é supremo, o bem-amado, todos os outros são mulheres. Você acredita que há 2 homens no mundo, você e o Supremo? Não diga bobagem. Ela certamente tinha razão. Uma mulher de grande coração olha para a existência como olha para o amado. E a existência é isso mesmo. Nossa. E aqui vai a mensagem final. A devoção é uma forma de se unir e se fundir com a existência. Não é uma peregrinação. Significa apenas perder todos os limites que separam você da existência. É uma relação amorosa. O amor é a união com o indivíduo, uma intimidade profunda entre 2 corações. Tão profunda é que os 2 corações começam a dançar na mesma harmonia. Ainda que os corações sejam 2, há uma única harmonia, uma única música, uma única dança. Assim como falamos do amor entre 2 pessoas, falamos da devoção entre um indivíduo e toda a existência. Ele dança nas águas do oceano, ele dança nas árvores que dançam ao sol,
ele dança com as estrelas. Seu coração responde à fragrância das flores, à canção dos pássaros, ao silêncio da noite. A devoção é a morte da personalidade. Por sua própria vontade, você abandona aquilo que é mortal em você. Resta apenas o imortal, o eterno, aquilo que não morre jamais. E aquilo que não morre não pode ser separado da existência, que também não morre. Está sempre indo, não conhece início e nem o fim. A devoção é a maior forma de amor. Que lindo essa história. Devoção. Agora vamos saber a resposta sim ou não para a sua pergunta, universo. Vamos querer saber? Eu quero saber aqui. Vamos pegar este mini tarô. Qual será a resposta para os meus anjos? Sim ou não, tarô? O mundo. A resposta é sim. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Vamos para o grupo 2. Para quem se conectou com a segunda opção, grupo 2, para quem se conectou com a Amora. Vamos quer saber? Para quem se conectou com a Amora, vamos quer saber a energia? Vamos saber? Primeiro, antes de tudo, pense numa pergunta, respire fundo, pense em sua pergunta aí para ter a sua resposta. Antes disso, vamos ler uma carta do tarô da transformação do Osho. Como eu sempre digo, as histórias que nós lemos, os contos, sejam eles do Zen, budismo, do Tantra, do Taoísmo, do cristianismo, do judaísmo, as histórias que nós lemos servem para nos ajudar a entender os processos. Não é à toa que Jesus nos ensinava por meio de parábolas. As parábolas continham ensinamentos que pessoas comuns não podiam entender. E as parábolas, as histórias, falam muito de como nós entendemos o mundo. E eles nos dão pistas de como nós podemos solucionar problemas que nós temos. Então, esta carta que eu vou tirar aqui para o seu momento é uma história que pode dizer tudo aquilo que você estava procurando. Aquilo que você ainda tinha dúvida ou aquilo que ainda nem pairava em sua cabeça, mas estava inconsciente lá dentro. As cartas, elas trazem essa compreensão à luz. E aí, quando eu ler essa carta, terminar de ler essa reflexão, vamos saber se a sua pergunta vai ter como resposta sim ou não. Tá certo, meu anjo? Respire fundo e vamos lá saber que carta vem aqui à mesa. Calma. Duas cartas, sinceridade novamente, como grupo 1, sinceridade. A sua carta foi sinceridade, tá certo? Mas como eu não vou ler esta carta novamente, eu sugiro que você vá para o grupo 1, porque lá eu falo sobre esta carta, tá certo, meu anjo? A carta que eu vou ler vai ser gratidão. Gratidão, universo. Quantas vezes você diz gratidão? Quantas vezes você fala que é grato pelas coisas que lhe acontecem? Tá certo? Tanto as coisas boas quanto as negativas. As negativas são desafios para que a gente possa evoluir como um ser humano. Ter gratidão, ser grato por tudo, é ter a certeza de que uma porta será aberta lá na frente. Eu sou grato por todas as coisas que acontecem em minha vida. Pelas coisas boas que chegam na minha vida, pelos desafios que o destino me apresenta. Tanto que uma vez eu estava vendo um canal por aí no YouTube do Sadhguru. Sadhguru respondeu uma pessoa muito belamente, uma pessoa que perguntou: como eu vou evoluir espiritualmente se eu só tenho pessoas desafiadoras na minha vida? Como eu posso evoluir espiritualmente se eu acabo enfrentando relacionamentos desafiadores? E Sadhguru diz algo muito sábio. Mas se você procura evoluir espiritualmente,
Pessoas desafiadoras é o melhor caminho de você conseguir isso. Olha que interessante isso. Pessoas desafiadoras é o melhor caminho. A vida está colocando essas pessoas para que você possa evoluir. Você não pediu evolução? A vida não vai fazer assim e você vai ser uma pessoa iluminada, você vai alcançar o moksha, ou você vai alcançar o nirvana, que é a harmonia suprema. Mas você vai ter que lidar com essas pessoas, com essas situações. E você vai ter que lidar promovendo a concórdia, em gratidão, porque são processos do universo, da própria vida, que te coloca no meio dessas situações para que você possa entender que até nos seus dias sombrios há uma esperança ali no meio. Há algo ali no meio que você está aprendendo. E quando você evolui, você é como a fênix. Quando você evolui, você consegue se sobressair dessas situações. Você se torna iluminado. Siddhartha Gautama, o Buda, ele passou 9 anos afastado de sua família. Ele deixou o seu palácio. Ele era um príncipe da Índia, rico. Ele deixou o seu palácio, deixou sua família, a sua mulher com um bebezinho de colo e foi se iluminar. Foi se iluminar longe. Ele virou um mendigo. Ele começou a mendigar por aí, tentando buscar a iluminação, tentando entender o processo de sua própria vida. Ele não precisava fazer isso. Dentro da casa dele, ele poderia se iluminar. Dentro da casa dele. A iluminação que as pessoas querem, ou a evolução espiritual que as pessoas querem, a evolução como pessoa, como ser humano que as pessoas querem, só faz sentido se você passar pelo processo. E este processo é doloroso em sua maioria. Eu costumo falar, eu estudo filosofia, que só há 2 formas de você aprender sobre alguma coisa. Através da reflexão, ler uma simples carta e entender tudo o que está acontecendo, ou através das experiências que podem, em maioria, ser dolorosas. Vamos começar pela gratidão. É bom vocês fazerem um Ho'oponopono aí. Ho'oponopono, sou grato, te perdoo, me desculpa, eu te amo. Ho'oponopono antes de dormir, porque vai te ajudar nesse processo, tá certo? Vou colocar esta carta aqui para vocês verem enquanto eu leio a história. Dá para ler? Gratidão. Carta 29. Vamos saber aqui que mensagem esta carta nos traz. Uma noite sem abrigo. A primeira coisa é aceitar a vida como ela é. Olha que interessante. Acabei de ver a carta aqui. A primeira coisa é aceitar a vida como ela é. Aceitando-a, o desejo desaparece. Aceitando a vida como ela é, a tensão desaparece. O descontentamento desaparece. Aceitando-a como ela é, a pessoa começa a se sentir mais alegre. Sem nenhum motivo aparente. Quando a alegria tem um motivo, ela não dura muito tempo. Quando a alegria é gratuita, ela dura para sempre. Isso acontece na vida de uma mulher, isso aconteceu na vida de uma mulher zen, muito conhecida. O nome dela era Rengetsu. Muito poucas mulheres alcançaram o Supremo no Zen. Esta é uma raridade. Ela estava numa peregrinação, chegou numa aldeia ao pôr do sol e pediu abrigo para a noite. Mas os aldeões fecharam as portas. Eles eram contra o Zen. O Zen é tão revolucionário, tão rebelde, que é muito difícil aceitá-lo. Aceitando-o, você vai ser transformado. Aceitar o Zen é como passar através do fogo. Você nunca mais será o mesmo novamente. Pessoas conservadoras sempre foram contra tudo que é verdadeiro na religião. Tradição é tudo que é em verdade na religião. Então esses aldeões deviam ser budistas tradicionais e não permitiram que essa mulher ficasse na cidade. Eles a mandaram embora. Era uma noite fria e a anciã estava sem abrigo e com fome. Teve que improvisar um abrigo debaixo de uma cerejeira nos campos. Estava um frio cortante e ela não conseguia dormir bem. Era perigoso demais. Animais selvagens e tudo mais haviam ali. À meia-noite ela acordou.
por causa do frio intenso e viu no céu noturno as flores abertas da cerejeira sorrindo para a lua enevoada. Arrebatada pela beleza, ela se levantou e fez uma reverência na direção da aldeia, em agradecimento com estas palavras: graças à bondade deles, ao me recusar uma pousada, me encontrei sob as flores nesta noite de lua enevoada. Ela se sentia agradecida, cheia de gratidão. Agradeceu aquelas pessoas que lhe recusaram abrigo. Do contrário, ela estaria dormindo sob um teto comum e teria perdido aquela bênção, as flores da cerejeira, o sussurro do vento sob a lua enevoada e o silêncio da noite. O profundo silêncio da noite. Ela não estava com raiva, ela aceitou o que aconteceu. Não só aceitou, como deu as boas-vindas. Ela se sentia grata. A pessoa se torna um Buda, ou seja, se torna iluminado, quando aceita tudo que a vida traz com gratidão. E a mensagem final: a partir do momento em que uma pessoa é capaz de sentir gratidão, tanto pelo sofrimento quanto pelo prazer, sem qualquer distinção, sem nenhuma escolha, apenas sendo grato por aquilo que lhe foi dado, porque se foi dado por Deus, deve haver uma razão para isso. Podemos gostar ou não gostar, mas isso deve ser necessário para o nosso crescimento. Inverno e verão são ambos necessários para o crescimento. Depois que essa ideia se fundamenta no coração, cada momento da vida se torna um momento de gratidão. Deixe que isso se torne sua meditação e sua oração. Agradeça a Deus por cada momento, pelos risos, pelas lágrimas, por tudo. Assim você verá surgir um silêncio em seu coração que não conhecia antes. Isso é êxtase. Que linda essa energia desta carta. Gratidão, muita gratidão. E vamos aqui saber ao que interessa. Sua pergunta. A resposta para a sua pergunta é sim ou não. Vamos saber aqui. Nossa, tantas... Saiu muitas cartas, deixa eu tirar de novo. A torre. A resposta é não. Não. Mas entenda o seu processo. A torre saiu aqui. A torre no tarô sempre é não. Porque há um bocado de idealização aqui. Como se algumas pessoas tivessem pensado em algo que já estava premeditado, que não daria certo. Então, a torre confirma realmente que não. Tá certo? É um processo. Tá certo, meu anjinho? Para esta pergunta, a resposta é não. Vamos para o grupo 2. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Só tenha gratidão à vida e aceite o processo. Tá certo? Para muitas pessoas aqui, você já até sabia disso, tá certo? Que não daria certo mesmo. Vamos para o grupo 3 com o alienígena. Vamos lá para o grupo 3. Eu posso colocar o alienígena aqui? Ele tá tão bonitinho aqui na câmera. Sejam bem-vindos, grupo 3. Vocês do grupo 3, pense em uma pergunta, respire fundo e tenha sua resposta. Mas antes disso, vamos tirar uma carta da transformação do Osho para o seu momento. Como eu sempre digo, vem com uma história para reflexão, uma história que pode se encaixar com sua vida, ou você pode não sentir que se encaixa com sua vida, mas lá na frente você vai entender a moral dessa história. Tá certo? Então é um cartão para reflexão, que pode ter a ver com a pergunta que você está pensando, tá certo? Então aceite de coração aquilo que o universo te traz neste vídeo agora, meu anjo, porque independente de tudo, o universo só quer o seu bem. Não vamos dificultar mais as coisas. Quem dificulta a vida são as pessoas. Vamos lá saber? A câmera está ligada. A câmera está ligada. Vamos saber aqui, universo, que cartão é este para os meus anjos?
Eu vou chamar todos de raposas. Agora eu gostei desse nome. Vou chamar todo mundo as raposas. As raposas que estão me assistindo. O nome do tarô do canal mudou para Lua Azul. De Lua Azul para Raposa Branca. Vou chamar todo mundo de raposa. Vocês são minhas raposas. Meus raposos e minhas raposas. Meus raposos e minhas raposas. O que será que o universo te traz aqui como reflexão? Vamos saber? Vamos saber. Algumas pessoas aqui estão preocupadas, tá? Eu estou sentindo uma energia de preocupação no ar. Algumas pessoas estão preocupadas com alguma coisa aí. Eu não sei porquê. Nossa. 3 cartas? Não, quero 3 cartas não. O universo quer falar tudo pra vocês aqui. É porque são muitas energias, né? Mas eu quero só uma carta. Cá ou 2, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar, sabe por quê? Porque a história dessa carta é incrível. Bênçãos disfarçadas. Às vezes você pode estar passando por um processo aí que você não está sem entender sobre a vida aí. Você fala para Deus, para a vida ou para você mesmo. Por que eu estou passando por isso? Lá na frente vem a sua recompensa. As coisas que estão acontecendo e você não entende por que estão acontecendo são bênçãos disfarçadas. Quem nunca, não é verdade, meu anjo? Uma pessoa passa por um evento traumático, ou a pessoa entende que ela passa por um evento traumático, ou que alguém ao lado dela passou por um evento traumático. Vamos supor que você está caminhando numa rodovia movimentada, tá certo? E existem 2 caminhos para você passar. Então, um caminho que tem uma rodovia movimentada, um caminho de rodovia movimentada, um caminho muito difícil, um caminho breve, um caminho curto para você passar. Chegar mais rápido, você está com pressa de chegar em casa. Você está com pressa de chegar em casa. Na pressa, você pensa em passar pelo caminho mais curto, que não tem ninguém, mas vai te levar para um... Você não sabe, vai te levar mais... Na sua mente, vai te levar mais rápido para casa. Mas você ouve a sua intuição e fala, eu preciso passar na rua movimentada, que é mais longa, mas é movimentada. Num belo dia seguinte, você descobre que naquela rua curta onde você queria passar, alguém foi assassinado ali naquela rua, exatamente 10 minutos antes de você passar. 10 minutos antes, ou pelo menos 10 minutos depois de você passar. E você entende que são bênçãos disfarçadas. E isso são bênçãos disfarçadas na sua vida. Outros processos que estão acontecendo na sua vida são bênçãos disfarçadas. Eu estou dando aqui um exemplo da rua, mas pode ser qualquer coisa que você entende lá na frente que foi necessário, tá certo? Um relacionamento que você achou que ia dar certo, mas não deu certo, lá na frente você descobre que é uma péssima escolha. Lá na frente você descobre que foi a pessoa errada. Lá na frente você descobre que aquela pessoa é tóxica no relacionamento. Lá na frente você descobre que aquela pessoa casou, que ela começou a bater nos filhos, que começou a bater na esposa. E você falou, nossa, graças a Deus eu não casei com aquela pessoa. Bênçãos disfarçadas, né? Às vezes nós nos lamentamos muito por coisas que nós não entendemos. Por que as pessoas têm medo do desconhecido? Por que as pessoas têm medo ou começam a se lamentar por coisas que não aconteceram? Porque elas não compreenderam a razão das coisas. Quando você entende o processo de vida, como as coisas funcionam na sua vida, e lá na frente é só lá na frente que você entende, literalmente na velhice, que você entende que foram bênçãos disfarçadas. O próprio universo não te queria com aquela pessoa. O próprio universo estava te colocando em outra relação, estava preparando uma outra relação para você. Tá certo? Eu estou falando de exemplos aqui porque tem muito a ver com esta carta, bênçãos disfarçadas.
Eu vou ler essa carta? Não, eu vou ler só o trechinho dela que fala sobre... O trechinho dela que fala sobre isto, que eu acabei de falar aqui. 27. A carta que eu vou ler é o questionamento. O único problema com a tristeza, o desespero, a raiva, o desamparo, a ansiedade, a angústia, o sofrimento é que você quer se livrar desses sentimentos. Essa é a única barreira. Você terá que conviver com eles, simplesmente não pode escapar. Eles são a própria situação com a qual a vida precisa se integrar e crescer. Trata-se de equilíbrio. São os desafios da vida. Aceite-os, pois eles são bênçãos disfarçadas. Eu vou ler a história dessa carta. Desta carta eu vou ler só o trechinho dela de aprendizado. Mas a história dessa carta é fascinante, eu quero que vocês saibam. Um homem tinha um belo cavalo, e o cavalo era tão raro que até mesmo imperadores pediam ao homem que o vendesse, pelo preço que quisesse, mas ele se recusava a vender. Uma manhã ele descobriu que o cavalo havia sido roubado. A aldeia inteira, reunida, solidarizou-se com ele, dizendo: que desgraça, você podia ter conseguido uma fortuna. As pessoas estavam oferecendo tanto dinheiro, você foi teimoso e tolo. Agora o seu cavalo foi roubado. Mas o homem apenas sorriu e falou: não diga bobagens, apenas digam que o cavalo não está mais no estábulo. Deixe um tempo passar, então veremos. Ele tem uma nova perspectiva sobre a vida. E aconteceu que depois de 15 dias o cavalo retornou e não estava sozinho. Trazia consigo uma dúzia de cavalos selvagens da floresta. A aldeia inteira reuniu-se e disse: ele estava certo. O cavalo está de volta e trouxe com ele mais 12 lindos cavalos. Agora ele pode ganhar todo o dinheiro que quiser. Os moradores da aldeia procuraram o homem e falaram: nos perdoe, não soubemos entender o futuro. Está vendo? E os caminhos de Deus, você, porém, é formidável. Você sabia alguma coisa sobre isso. Deve ter previsto o futuro. Ele disse: bobagem. Tudo o que sei é que agora o cavalo retornou com outros 12 cavalos. O que vai acontecer amanhã ninguém sabe. E no dia seguinte, o filho único desse homem estava tentando montar o cavalo selvagem, quando caiu e quebrou as pernas. Toda a aldeia se reuniu novamente e os camponeses comentaram: a gente nunca sabe. Você estava certo. Deve ser uma maldição. Teria sido melhor se o cavalo não tivesse voltado. Agora seu filho vai ficar aleijado pelo resto da vida. O velho falou: não se precipitem. Esperem e vejam o que vai acontecer. Digam apenas que meu filho quebrou as pernas. Isso é tudo. É o que acontece, é o que aconteceu de fato. Depois de 15 dias, todos os jovens da cidade foram convocados, porque o país estava prestes a entrar em guerra. Somente o filho deste homem ficou, pois ele não tinha nenhuma serventia. Todos se reuniram e disseram: nossos filhos foram para a guerra, você pelo menos tem seu filho com você. Pode ser que ele fique para sempre aleijado, mas está aqui. Nossos filhos se foram e o inimigo é muito mais forte, todos vão ser mortos. Na nossa velhice não teremos quem cuide de nós, mas você pelo menos tem o seu filho e talvez ele possa ser curado. Mas o velho retrucou: digam somente isto, que seus filhos foram para a guerra. Meu filho ficou, mas se pode concluir nada além disso. Não se pode concluir nada além disso. Limite-se aos fatos. Não encare nada como uma maldição ou uma bênção. Não as interpretem e subitamente você verá que tudo é belo. Interessante isso, né? Fala exatamente isso que eu falei. Aceite as coisas do universo. Independente se forem desafios, independente se forem dias chuvosos, aceite. São bênçãos disfarçadas. Que lindo isso. Agora eu vou ler sobre esta carta aqui. 12. Questionamento, mas eu vou ler só o enunciado dela. Eu não vou ler a história toda, tá certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 12. Eu vou trazer mais pra frente essas cartas. Questionamento. Aquele que muito pergunta se perde na selva da filosofia. Deixe que as perguntas venham e passem. Olhe para a infinidade de perguntas, assim como você olha as pessoas andando na rua. Nada a lhes dar, nada a lhes pedir.
com desapego mantendo-se distante. Quanto mais distância haver entre você e suas perguntas, melhor. Eu vou ler de novo. Quanto mais distância houver entre você e suas perguntas, melhor. Pois é nesse espaço que a resposta vai surgir. Interessante, né? Às vezes você abre um vídeo desse que te promete falar sim ou não para uma pergunta que você acha urgente, e talvez nem é uma pergunta urgente, e talvez nem seja a pergunta que você queria perguntar. E além disso, e talvez seja algo completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Quem sabe você não vê a resposta que o universo vai te dar, não apenas para uma pergunta, mas para as outras que ainda nem surgiram, ou para aquelas que ainda vai ser necessário você passar pelo processo para entender. Mas vamos lá saber a resposta da sua pergunta, meu anjo. Olha que interessante, a resposta veio o louco, sim. Algumas pessoas aqui estão seguindo o caminho daquela carta. Sim, mas para qual pergunta? Para qual pergunta? Sim para o quê? Sim para a vida? Sim para o amor? Sim para o quê? Independente disto, a resposta é sim. Deixe fluir. Aceite com gratidão aquilo que o universo traz para você. Porque com o coração aberto, as coisas fluem naturalmente. Tá certo, meu anjo? Desejo sorte, sucesso em todos os âmbitos da sua vida. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, curte, compartilhe, deixe seu comentário se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Foi muito bom ter a sua energia até aqui. Até o próximo. Tchau!